Oi, pessoal. Vim contar uma história, ó. Travessuras de Dinorá, Couto Cansado. Muito lindo esse livro. Então, é uma história muito interessante que se passa com a Dinorá e os netos dela com a família dela. Muito linda. Nos fins de semana, os filhos que moram fora, eles trazem os netos para ver os avós paternos. Assim que o jantar fica pronto, todos se acomodam na mesa para comer aquele alimento bem saboroso. É aquele momento de reunião familiar. Neste domingo, o avô cuidou do prato principal, mas ele caprichou num lagarto recheado. O Dinho, quando ele era menorzinho, ele confundiu o nome da carne com aquele animalzinho que se arrasta pelo chão, sobe os muros e assusta. E o menino é um pouco travesso e todos riram da cara dele. A avó e o avô tiravam lasquinha da carne e comeram, tentando deixar bem claro para o menino que eles não estavam comendo aquele bichinho verde que ele viu escalando o muro da casa da vizinha, não. Aí ele ficou convencido e gostou quando ele experimentou, mas sempre que era lagarto à mesa, o Dinho se certificava. É carne, não é, vovó? Olhava bem para ela assim e falava, é carne, né, vovó? E aí, antes mesmo de iniciar a refeição, o pai do Dinho alterou a voz, porque o filho dele, o Dinho, tinha falado uma coisa muito importante para ele e a mamãe. E ele queria que o Dinho contasse para todo mundo. A professora na escola ensinou sobre família. Falou que devemos ser obedientes, respeitar as pessoas. E perguntou como era na casa do Dinho. Aí o Dinho acabou falando todo feliz e todo sorridente. E todos elogiaram o aprendizado do Dinho, porque ele vive com os pais durante a semana. E aí ele vai para a escola, volta para casa, e quando é no fim de semana, ele vai encontrar os avós. Aí o Dinho, apesar de ser um pouco arteiro, ele é muito sensível e ele é muito amoroso. E tem sido de muita descoberta e muito entusiasmo todos os dias da vida dele. Ele tem 6 anos, pessoal, o Dinho. Aí veio do Dinho o apelido da vovó. Olha que apelido carinhoso, Gaia. E ele convive com esse apelido que é muito lindo. E a vovó convive com os 3 netos dela nos finais de semana, que tem a Binha, que é uma menininha de 11 anos, é quase uma mocinha. E tem o Marquito, que é um bebê. E aí, ainda o bebê, o Marquito, ele anda com os passinhos assim meio inseguros, né? E tem a fala assim que tá em construção. E o Dinho comanda os dois com a maior gracinha, a maior brincadeira e fazendo muita revolução por onde ele passa, porque o Dinho é muito esperto, pessoal. Aí o Dinho sempre fala que é melhor na escola. Sabe qual é o melhor dia da escola para o Dinho? Sexta-feira. Isso mesmo. Quem falou que era sexta-feira adivinhou. Sabe por quê? Porque na sexta-feira ele se transforma num mundo mágico na escola. As crianças podem levar livro, brinquedo, pode levar os que eles mais gostam. Pode levar os livros, pode levar brinquedo, tá vendo? Você pode até escolher na sexta-feira, olha que legal. E a avó do Dinho entendeu que o Dinho, quando vai para sua casa, ele quer repetir a sexta-feira. Ele quer repetir a sexta-feira quando ele vai para a casa da avó, entendeu? Por que ele quer repetir a sexta-feira? Porque ele fica muito feliz, porque nesse dia ele recria como se fosse a escola na casa da vovó. E assim a avó fica esperando os netos no fim de semana, mas sabendo que a casa vai ser revirada. Mas quem se importa com isso, né? E ela nem vai poder tirar uma soneca. Mas ela nem
Ninguém se importa com isso, pessoal, porque é muito bom ter os netos reunidos. Nesse dia também, vocês nem sabem, a casa fica revirada pelos garotos, que eles espalham os brinquedos, jogam bola com a avó, desenham, andam de bicicleta, e a avó fica com o juízo virado, com tanta coisa espalhada pela casa. Apesar de que as crianças recolhem tudo antes de ir embora. Olha como eles são educados. Na hora da despedida, eles sempre pedem livro para levar para casa. Eles levam, é claro, né? E trazem de volta também, pessoal. Pega emprestado e devolve na semana seguinte, com muita pontualidade. E assim, a biblioteca da casa da vovó se mantém viva, com muitos leitores interessados por novas leituras. Olha que bacana. A vovó Gaia sempre anda atrás de novidades literárias. Sua motivação está concentrada nos netos e no programa de rádio, que há anos ela dá dica de leitura. Nas férias, então, em alguns finais de semana, os primos ficam entretidos com desenho de TV. Com isso, o sossego fica reinando na casa por algum tempo, né? Já que, no entanto, a avó ficou muito feliz quando notou que os livros que os meninos ganharam, eles adoram ficar olhando esses livros. E o avô percebeu também isso em uma viagem. Ele comprou, numa viagem que ele foi, ele trouxe um monte de livro para as crianças de presente, né? O vovô é muito bacana, né? E aí, os netos foram cativados pelos livros. Para o Dinho, sabe o que ele escolheu, pessoal? Um livro em forma de maleta que tem até uma alça. Olha que coisa mais linda! O menino ficou encantado com o livro. E desde então, ele carrega para onde ele vai. Sempre que ele sai, ele carrega. Sabe? Sempre pela casa, em viagens imaginárias. O Dinho leva para a escola também, para que a professora leia para ele e para os coleguinhas. Olha que bacana, porque ele sabe compartilhar. E aí o livro é bem colorido, em forma de maleta, encanta a criançada. Entendeu? Gente, tem dias que o Dinho mostra seus desenhos para a avó e diz: vovó, eu acho que o meu caderno é mágico. Quanto mais eu desenho, mais eu quero desenhar. E cada desenho vai ficando melhor que o outro. Olha que gracinha. Sabia que eu percebi que quanto mais você desenha, mais você pratica, mais os desenhos vão ficando mais lindos? Afirmou toda orgulhosa a vovó Gaia e acrescentou: continue fazendo isso, porque um dia você pode até ilustrar um livro. Olha, isso é arte. Você é um artista. Nossa, a reação dele foi de alegria e ficou registrada no coração dela. Aqueles olhinhos brilhando do menino que se abriu num brilho enquanto ele perguntava: eu dou conta de fazer isso, vovó? É por isso que me chama de arteiro? Claro que você dá conta. Abraçou o netinho. Você é um artista. Quem faz arte é artista. Ele ficou todo empolgado e começou a colecionar um monte de desenho. Ele tinha uma pasta azul, que ele guardava no fundo da gaveta. E ele gosta de exibir sua arte para todas as pessoas e para os avós também. Um dia na escola, né, no final da aula, o Dinho fugiu do olhar da professora. Acredita? Nossa, a professora levou eles para brincar e ele fugiu do olhar dela. Ela olhou e não viu, mas ele fugiu. Foi lá pro parquinho. A desculpa que ele deu era muito boa. Bem, depois do que ter ido à cantina para poder lanchar e tomar aquele suco bem gostoso de uva, ele falou: é que na hora do recreio não dá para parar de brincar. E brincar é bem melhor do que ficar na fila do suco. Olha que danadinho, arteirinho esse Dinho, né? O Dinho é assim mesmo, tudo para ele é uma desculpa na ponta da língua. Ele aproveitou que estava sozinho, passeou pelo parquinho para balançar e não conseguia se segurar e caiu. Ai, meu Deus. Ele caiu e ainda estava com muita dor no braço e foi uma confusão, porque ele quebrou o braço, pessoal. E ele ficou gritando: ai, 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 ai. E a professora saiu correndo para poder socorrer ele. E nisso já estava na hora de sair, na hora da saída da escola. E a mãe dele chegou correndo e pegou o Dinho e correu
para um hospital mais próximo. Ai, mas foi uma correria danada, vocês nem imaginam. A mãe dele saiu correndo com ele. No hospital ele passou por momentos de muita dor, porque tem que voltar o bracinho para o lugar, tem que poder engessar. E o resultado da travessura, sabe, né? Quebrou o bracinho, tem que engessar. Aí ele ficou uns dias, né, com o bracinho quebrado, engessado. Teve que colocar parafuso, pessoal, porque quebrou bem sério mesmo. E aí ele ficou com aquela voz triste, com muita dor. Aí assim que a vovó chegou, ele perguntou: vovó, como é que eu vou fazer para ser um menino brincante sem usar o meu braço? A vovó respondeu: fica triste não, tem muita brincadeira, que a gente não vai precisar usar o braço. Nós vamos dar um jeito. A avó respondeu, mas ela estava preocupada, mas sem saber como seriam os dias do garotinho que não parava quieto. Tratar de sarar da dor, tomar uns remédios, não é, que o Dinho tinha, e nós vamos dar um jeito, falou ela. Aí ele ficou mais animadinho, né? Então, os dias passaram, né? E aí, já em casa, após ser avisada que o Dinho já estava nessa casa, ela ficou bem mais tranquila, né? E aí foi pensar em como tornar aqueles dias menos difíceis para ele se recuperar logo, né? Pensou em achar uma solução. Então, o que ela fez? Vou para casa dele. Aí a vovó foi para casa dele e os primos, todo mundo começou a alegrar ele. Agora você vai aprender a brincar de ler, falou a vovó. Nós vamos ler e brincar. Vamos todos juntos ler historinha para você, praticar novas brincadeiras. Aí foi assim que o Dinho começou a gostar de brincar com letras, palavras e frases. Olha, gente, o bracinho quebrado nem mais importava, entendeu? Porque ele começou a aprender coisas diferentes que ele podia fazer, pessoal. Então, a partir desse dia, o Dinho aprendeu a ler e a escrever e ainda brincava com as palavras. Olha que bacana, esse Dinho é maravilhoso, não é? Então, Vitória, Vitória, acabou a história.